Automação para a economia de água. Água, o bem mais precioso da humanidade, o nosso planeta, o planeta azul, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ele é composto por 3 partes contra uma de água em relação à Terra. Então, 97% da água do nosso planeta é água salgada, água de mares, e só 3% é água doce. Nós vamos falar sobre dados de consumo, automação e inteligência, tanto dentro da indústria quanto em propriedades rurais, condomínio, residências mesmo de pequeno, médio, grande porte, para economizar, mas não só para economizar, para melhor utilizar, para tornar o uso da água mais eficiente, gerar uma maior consciência nessa utilização do bem mais precioso, do bem natural mais precioso que nós temos no nosso planeta. Basicamente, tecnologia simplificada, quando ela é aplicada, ela gera o quê? Ela gera eficiência, ela gera consciência no uso, consciência na manutenção, consciência na disposição, no acúmulo, nos controles. Então, através dessa tecnologia simplificada e aplicada, todos conseguem ter alcance a instrumentos de controle que possibilitam a melhor utilização da água. A água, o principal consumo dela hoje está dividido entre o plantio e a indústria. Então, principalmente falando do Brasil, o Brasil sendo uma grande fazenda, um grande produtor, gerador e processador também, agora com o aumento das exportações de toda a parte de grãos, carne, bebidas lácteas, bebidas alcoólicas, enfim, sucos. A gente tem um consumo elevadíssimo de água, nós vamos falar disso dentro de cada processo, e as pessoas representam uma pequena porção, mas muito considerável. Nós vamos falar em números também um pouquinho mais para frente, mas para você ter uma noção, uma família no Brasil consome em média 116 litros de água por dia. Obviamente não é só a água que a gente toma, mas a água que a gente utiliza em todos os processos da nossa vida cotidiana, como o banho, como escovar os dentes, dar descargas, lavar a louça, enfim, processos vitais. Nós vamos falar tanto dessa tecnologia aplicada para a parte de plantio, quanto para a parte industrial, quanto para residencial, para a parte que engloba as pessoas, dando dicas práticas, simples, de tecnologia para controle de qualidade, de temperatura, de vazão, de pressão, de nível, enfim, de todas as variáveis que englobam esse fluido que é a água. Então aqui alguns dados, como eu falei no início do vídeo, a Terra, o planeta azul, como é conhecido, visto do espaço, diversos astronautas já falaram isso, um planeta completamente azul. 97% da água presente no nosso planeta é água salgada, água proveniente dos mares. Nos Emirados Árabes, por exemplo, em Dubai, estão sendo construídas centrais, diversas centrais para dessalinização de água. Óbvio, isso está presente no mundo todo, mas lá em especial, como eles têm grandes aportes financeiros, grandes possibilidades financeiras e pouca água, por se tratar de um lugar extremamente árido, que fica no meio do deserto, eles utilizam o processo de dessalinização para remover o sal da água dos mares, filtrar essa água e disponibilizar essa mesma água para consumo humano. Então, é um mercado que cresce muito nos Emirados Árabes, com diversos países produzindo e exportando equipamentos justamente para fazer esse controle, para fazer essa purificação e para conseguir transformar essa água em uma água potável, em uma água de consumo humano. E, além desses 97%, os 3% restantes são de água doce, não necessariamente água potável para o consumo, mas água doce, água sem a presença de sais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável nas suas casas. Então, em um planeta composto por 7 bilhões de pessoas, 2,1 bilhão, ou seja, quase 1/3 dessa população não tem acesso à água potável em casa diretamente. E qual que é o cenário brasileiro? Na região sul, sudeste, centro-oeste, nós não enfrentamos grandes problemas de disponibilidade de água, mas em contrapartida,
em comparação com os anos talvez 70, 80, a gente já vem enfrentando outros tipos de problema de disponibilidade. Então, em diversas cidades, principalmente cidades maiores e capitais, há sim a racionalização da água, há sim períodos onde dividido o consumo para que possa ser feita essa racionalização. Então o cenário vem mudando muito. Nos últimos 40 anos, por exemplo, a disponibilidade, a qualidade e principalmente o tratamento após o uso da água vem mudando muito. Então a água que é descartada, como é que é feito isso? Nas grandes favelas, nas grandes metrópoles, por exemplo, a questão de saneamento básico, os esgotos a céu aberto, o que o governo, o que a sociedade, enfim, qual é o movimento para que seja feita uma transformação. Esse movimento, ele existe? Sim, esse movimento existe, ele é um movimento que está acontecendo a passos lentos no Brasil, por diversas questões que vocês estão cansados de saber, mas ele é um movimento que sim acontece e que gera muitas oportunidades para quem quer trabalhar com isso. Então, tanto na parte de tratamento de água, quanto na parte de automação, controle, na parte hidráulica, não só industrial, mas também residencial, em fazendas, gerando aí saves, economia de energia, captação de água da chuva, por exemplo, filtração, tratamento térmico. Tem diversas oportunidades dentro do cenário brasileiro, justamente por essa mudança de fase que vem acontecendo nos últimos anos. Automação mais controle é igual a simplicidade e resultado. Quando a gente consegue juntar a automação com alguns controles específicos que a gente vai falar, nós conseguimos criar resultados com muita simplicidade. Então, por mais que a gente fale em automação, muitas vezes a gente imagina um controle muito específico, com inteligência artificial, com diversos computadores e sensores e aquela coisa toda, mas não é necessário e muitas vezes um controle simples com um investimento baixo pode resultar numa grande economia e evitar muitas dores de cabeça, muito desperdício, gastos que não seriam necessários. Dentro disso a gente destaca alguns pontos-chave, que é o controle de pressão, ou seja, o controle da pressão que a água está alimentando os equipamentos, a sua casa. É muito comum, por exemplo, pessoas reclamarem por falta de pressão na água que alimenta seus chuveiros, suas torneiras, mas o que fazer? Como resolver isso? Então a gente vai falar sobre controle de pressão também. Controle de temperatura, então, tanto para aquecimento, resfriamento. Hoje muitas pessoas utilizam os gases provenientes, por exemplo, de lareiras, de fogões campeiros, fogões a lenha aqui no Rio Grande do Sul e na região sul, para fazer um aquecimento serpentinado de água dentro da descarga desses equipamentos. Então, até uma maneira bastante rudimentar, mas simples, de poder aproveitar uma caloria que estaria sendo jogada fora. A gente vai falar disso um pouco mais adiante também em escala industrial, através do uso da descarga dos compressores, tanto na linha de refrigeração industrial, quanto de outras linhas, para estar aquecendo a água através de uma utilidade que estaria sendo jogada fora. Filtração. Então, filtração de água e ultrafiltração. Purificação tanto para consumo humano, quanto uma bateria de filtração para água estéril, com uso, por exemplo, na indústria farmacêutica, indústria alimentícia. Nós vamos falar da quantidade de água que é consumida para produzir alguns produtos dentro da indústria, como o leite, a carne e diversos outros, café, enfim, chocolate. Então, a água ela necessita ser filtrada para ser consumida na produção de determinados produtos ou também para ser consumida por nós, humanos, animais, e é outra variável de controle. O controle de nível. Por muitas vezes, em captação de água de chuva ou, por exemplo, em bombeamento, em sistemas de armazenamento de água, ela fica armazenada em tanques, muitas vezes tanques isolados do ambiente ou não, mas é muito importante um controle de nível, porque se o nível for muito grande, ele possivelmente vai danificar esse tanque se não tiverem dispositivos de segurança. E se o nível estiver muito baixo,
pode ocorrer de bombas e outros equipamentos trabalharem em falso, gerando cavitação e outros problemas nos selos, nesses equipamentos que não podem trabalhar sem ter um fluido, sem ter a água dentro deles. Aqui a gente conclui falando de controle proporcional, que é extremamente superior ao controle estimado. O que quer dizer isso? Muitas vezes em projetos de água, especificamente, as empresas ou as pessoas pensam em um consumo estimado. Qual que é o problema do consumo estimado? Ou você faz ele pelo consumo máximo, ou você faz ele por um consumo médio. Só que o consumo médio não vai atender quando o consumo for máximo. E quando o consumo for máximo, ou quando você estimar pelo consumo máximo e você tiver um consumo mínimo, pode ser que o sistema fique superdimensionado e todos os equipamentos não atendam bem ao seu processo, além do gasto energético ser incrivelmente maior. O que acontece? No controle proporcional, ou seja, com transmissor de pressão, inversor de frequência, válvulas modulantes, válvulas motorizadas, você consegue fazer uma alimentação, uma distribuição de água exatamente proporcional ao consumo que está ocorrendo naquele momento. Então, o controle proporcional vai te possibilitar fazer a alimentação exata, não destinar mais água e nem menos água. Isso, claro, é feito em todas as outras utilidades, como na amônia, no vapor, no ar comprimido e diversos outros líquidos e gases, não só na indústria, mas também em residências de grande porte, condomínios e também em propriedades rurais. Segundo o IBGE, num estudo feito em 2017, o consumo de água menos a água que retornou à natureza, ou seja, eles pegaram um consumo, que é o consumo de água, menos a água que retornou à sua fonte geradora, na natureza, foi, no Brasil, de 330 trilhões de litros. 330 trilhões de litros de água foram consumidos e realmente consumidos sem retorno à natureza em 2017. Os top 5 consumidores de água são a agricultura, ou seja, o plantio, como nós falamos anteriormente, a pecuária, que nada mais é do que a criação dos animais, a produção florestal, a pesca e a aquicultura. Dentro desse conceito, nós conhecemos o Brasil, é uma frase que eu já falei outras vezes aqui, repito, como a fazenda do mundo. O Brasil nada mais é um grande ecossistema produtor de recursos naturais, onde é possível sim ter acesso a muita água, à produção de grãos e, consequentemente, ao cultivo de outras frutas, enfim, outras variedades e também a criação dos animais. Então, o que acontece? O Brasil acaba se tornando uma grande fazenda. Isso é muito bom no sentido da criação do mercado interno, da alimentação da população brasileira e também da exportação. É o que vai fazer o Brasil se desenvolver, o que já está fazendo há muitos anos e vai continuar fazendo o Brasil se desenvolver nos próximos anos, o agronegócio. Mas o que acontece? Dentro disso, o consumo de água é muito grande e precisa sim ser controlado, avaliado, automatizado para ter um maior resultado, uma maior economia e principalmente uma maior consciência nessa utilização desse bem natural. Para a produção de 1 kg de carne suína, são utilizados 6.000 litros de água. Para a produção de 1 kg de frango, são utilizados 3.700 litros de água. Para a produção de 1 litro de leite, são utilizados 1.000 litros de água. Para a produção de uma barra de chocolate, são utilizados 1.700 litros de água. E as famílias? Qual que é o consumo das famílias? Quanto é o consumo residencial? O consumo de uma família no Brasil é de 116 litros de água por dia. Enquanto isso, no continente africano, o consumo é de 7 a 19 litros por dia. Ou seja, 10 vezes menos do que no Brasil. O consumo é muito reduzido, por quê? Porque a disponibilidade também é muito reduzida. Óbvio, tem
pessoas, países locais dentro do continente africano, onde esse consumo é maior, como na África do Sul, por exemplo, que tem a economia muito mais desenvolvida. Mas países mais ao norte da África, com baixa disponibilidade de recursos naturais, vão ter também um consumo muito maior, o que na média vai reduzir muito. Nos Estados Unidos, em contrapartida, o consumo de água é 3 vezes maior do que no Brasil. São 370 litros por dia por família em média. Então, um consumo incrivelmente alto. O que a gente conclui com isso é que o conhecimento, a tecnologia, e eu adicionaria aqui os recursos, eles são diferentes do que racionalidade e consciência. Nos Estados Unidos nós temos conhecimento, temos tecnologia, temos recursos para serem aplicados, mas a racionalidade e a consciência do uso não condizem, não correspondem com isso. No Brasil, por sua vez, nós temos uma maior racionalidade, mas talvez não seja proveniente 100% do conhecimento, da tecnologia aplicada, e sim de uma distribuição. Então, o que a gente tem? A gente tem uma grande oportunidade de aumentar ainda mais esse save, de poder ter uma economia tanto dentro da nossa casa quanto dentro da nossa indústria, da indústria que a gente atende, enfim, apresentar projetos de economia e de consciência. O que acontece? Qual é a vantagem desse tipo de projeto? O que eu posso alavancar com isso? Ao meu ver, a grande oportunidade, tanto dentro das indústrias, condomínios, propriedades rurais, residências, shoppings, aeroportos, enfim, todos aqueles locais onde você eventualmente trabalha ou você atende através da sua empresa, revendendo produtos, projetos ou serviços, qual que é a grande oportunidade que está relacionada à água? Em primeiro lugar, e obviamente, é a questão do valor, da economia direta. Você tem uma economia direta ligada ao consumo e também aos equipamentos que, quando você faz um sistema inteligente, esse sistema inteligente automatizado ele vai ter um menor consumo energético, vai ter menos manutenção, menos quebra, vai ter uma melhor entrega dos recursos. Não deve dar para enxergar porque está muito mal desenhado, mas é o planeta, o nosso planeta, o planeta Terra, com um sinalzinho de aprovado. Então, além dos recursos, você está ajudando o planeta, a sua empresa está ajudando o planeta, a empresa que você atende está ajudando o planeta. E dessa forma existe algo muito importante chamado branding. E você pode utilizar esse fator, essa ação para justamente agregar esse conceito, essa consciência à sua marca, a marca da sua empresa, a marca do seu cliente. E esse branding tem um valor incalculável, é um valor muito grande, ele não tem uma relação direta com economia de água, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido, mas ele agrega um valor, ele mostra que a sua empresa, que a sua ideia, que a sua casa é consciente, tem consciência de racionalidade, de tecnologia, de futuro, de uma visão mais para frente e não só do agora. Como é que a gente consegue fazer isso na prática? Como eu falei antes, controle de pressão, nível, vazão, qualidade, temperatura. Nós vamos falar agora de cada um desses controles, do que fazer na prática, em como você pode fazer isso, tanto na sua casa quanto nos seus clientes, na sua empresa, como apresentar também esses projetos, como levantar essas oportunidades e mostrar o save, não só em valor direto do investimento, mas também o de valor indireto, que retorna pela nossa consciência, pelo branding que a gente constrói acerca da nossa marca, da marca da nossa empresa. Dicas práticas. Tratamento de água para descarte e retorno. Toda água que vai para estações de tratamento, ETS, ou que retorna lá para a natureza posteriormente, também a água que retorna para a fábrica, ela precisa de uma redução de temperatura, ou é desejável que ela tenha essa redução de temperatura para se enquadrar nas normas de todos os ministérios e órgãos que fiscalizam efetivamente isso, para que ela possa sim retornar à natureza ou retornar ao seu processo sem depender de um grande resfriamento através de chillers ou outros equipamentos que gastam uma energia muito grande, energia elétrica. Então, para fazer esse tipo de tratamento térmico da água,
nós utilizamos trocadores de calor de placas. Esses trocadores são conhecidos como free flow, ou seja, fluxo livre. Através desses trocadores free flow com grandes canais que previnem contra entupimento e têm uma eficiência térmica muito grande, eles são utilizados, por exemplo, em processos de cana-de-açúcar, em processos de usinas. Você vai poder fazer o resfriamento da água de descarte através da circulação de água do seu processo e fazer o rebaixamento da temperatura, podendo assim resfriar a água a ponto de descartá-la novamente na natureza, respeitando todas as normas, todas as regras e principalmente devolvendo um bem que você fez uso dentro do seu processo, da sua empresa ou do seu cliente. É um produto muito interessante com alto valor agregado e que entrega, sim, uma qualidade e uma responsabilidade social muito grande. Através da instalação de um sistema assim, aquilo que nós falamos anteriormente sobre o branding, sobre a marca, sobre a consciência, é claro, você pode agregar isso a uma ação na sua empresa, você pode agregar isso a uma solução nos seus clientes. A água da chuva para limpeza e para irrigação. A captação da água da chuva, ela é muito simples. Ela pode ser feita tanto em pequenas residências, residências maiores, chácaras, fazendas, condomínios, onde você vai fazer, através da captação da água das calhas, você faz o escoamento dessa água para dentro de caixas, reservatórios, tanques que podem inclusive estar no solo, né? Então você não tem nada externo aparecendo, e você faz o direcionamento dessa água captada para quê? Para outros locais onde você vai utilizar essa água para limpeza de escadas, limpeza de calçadas, você pode utilizar essa água para irrigação. E para fazer um sistema de irrigação é muito simples. Você tem um reservatório, você capta essa água. O que você vai fazer? Você vai distribuir essa água nos pontos que necessitam de irrigação apenas com tubos de PVC e válvulas solenoides nos pontos de consumo. Um simples timer de 40, 50 reais vai poder acionar essas válvulas solenoide no tempo que você quiser, pelo intervalo que você quiser, e vai fazer toda a irrigação. Pode ser um sítio, pode ser uma chácara, pode ser a sua casa, o seu condomínio. Então você pode estar agregando uma solução de limpeza, de irrigação, através de um recurso que estaria sendo jogado fora. Então, óbvio, você vai me falar, ah, não, mas choveu, então já está irrigado. Ok, mas daqui a um mês, dois, quando necessitar, talvez menos, até uma semana, duas, quando necessitar dessa irrigação novamente, você vai ter esse recurso lá armazenado que estaria sendo jogado fora, ou que já teria evaporado, enfim, já teria sido absorvido muito pela terra nesse momento. Então você pode estar fazendo esse uso. Até em propriedades rurais, hortas, fazendas, pequenos plantios, você pode sim estar fazendo uso desse tipo de recurso. Talvez não para fazer a irrigação, mas você pode estar utilizando, por exemplo, para limpeza de maquinário, tratores, dependendo do seu processo de limpeza de frutas, hortifruti, enfim. Você pode utilizar essa água para o que você quiser. Inclusive, se eventualmente ela tiver um nível baixo de pureza, se você necessitar filtrar essa água, não tem problema nenhum. Basta você adicionar uma bateria de filtros ao seu processo e essa água, inclusive, pode ser utilizada para consumo humano. Então é uma água que tem uso irrestrito. Só depende da complexidade dos equipamentos que você estiver utilizando no seu processo de armazenamento, condução, controle e consumo da água. Controle proporcional que a gente tanto fala. O que é? Se você nunca assistiu um vídeo aqui e nunca ouviu esse termo, o controle proporcional ele nada mais é do que o controle feito de acordo com o consumo. Então, o controle on-off, o que é? O controle liga e desliga. O controle liga e desliga, ele simplesmente ou liga o equipamento ou desliga o equipamento. E o controle proporcional, ele fica modulando o equipamento de acordo com a real necessidade. Por exemplo, um ar-condicionado. O ar-condicionado, antigamente, ele ligava ou desligava. Hoje em dia não, há uns 3, 4, 5 anos, o ar-condicionado inverter, ele faz basicamente um controle proporcional. Ele fica funcionando de acordo com as variações da temperatura, de maneira a controlar a temperatura do ambiente de forma contínua. Ou seja, ele não liga e não desliga abruptamente, ele está sempre funcionando.
Os controles proporcionais podem ser feitos com transmissores de nível, transmissores de pressão, transmissores de temperatura e transmissores de vazão. São equipamentos que vão fazer a leitura dessas variáveis lá dentro dos seus tanques acumuladores, do seu processo, do seu equipamento e vão transmitir esse sinal com um sinal de saída de 4 a 20 mA, 0 a 10 volts, onde, por exemplo, 4 vai ser igual a 0 e 20 vai ser igual a 10 bar. Você vai modular o seu sistema entre 0 e 10 bar e o seu transmissor de nível, pressão, temperatura, vazão vai fazer a comunicação disso para um controladorzinho de processos, para um CLP, para um supervisório, se for numa indústria, que vai acionar ou desligar as válvulas motorizadas, válvulas proporcionais, válvulas angulares, abrindo e fechando o seu processo, os inversores de frequência, acionando as bombas, de acordo com a real necessidade, o real consumo naquele momento, sem estimativas, nem para mais, nem para menos. Então, não superdimensionando sistemas e equipamentos e nem subdimensionando, mas dimensionando a solução de acordo com a real necessidade. Quais são os equipamentos? Na prática, o que eu posso adquirir para estar fazendo esse tipo de controle? Aqui a gente fala em equipamentos no controle on-off, que são baratos, são equipamentos aí de R$200, R$300, R$400, que você pode comprar para fazer controles na sua casa. A gente vai dar umas dicas daqui a pouco de quais são os controles que você pode fazer. Mas vamos falar dos equipamentos. Equipamentos para controle on-off. Pressostato. O que é um pressostato? Um pressostato é um switch, ou seja, um interruptor. Então, ele vai fazer a leitura da pressão de um equipamento, como um compressor, como uma bomba, como um sistema de combate a incêndio, que nada mais é do que um skid de bombas, enfim, de um processo, e ele vai mandar um sinal elétrico para ligar ou desligar um equipamento de acordo com a pressão. Por exemplo, em um sistema de combate a incêndio, digamos que você tenha que manter a pressão da rede estável em 2 bar. Você vai regular o seu pressostato para trabalhar ligando a sua bomba em 1.5, por exemplo, e desligando em 2. Então ele vai ficar sempre de acordo com a queda de pressão da linha, o pressostato vai ficar sempre mandando um sinal para desligar ou para ligar, ou para desligar essa bomba tocando a água para o processo. Válvula solenoide. Uma válvula solenoide é um registro, ou seja, é uma válvula que abre e fecha, só que ela faz essa abertura e esse fechamento através de um sinal elétrico. Então ela tem uma bobina elétrica, essa bobina é alimentada quando a válvula é normalmente fechada, abrindo o diafragma da válvula e liberando água. Quando essa válvula normal fechada recebe o corte energético, o corte da alimentação elétrica, ela fecha e tranca o fluxo de água. Ela pode ser utilizada assim tanto em controle de nível, pressão, vazão, para direcionar a água para irrigação, como eu falei anteriormente, de maneira automática, sem você precisar ir lá abrir uma alavanca ou girar um registro, enfim, a válvula solenoide vai fazer isso automaticamente. Se você tem uma propriedade rural, uma fazenda, um sítio, uma chácara, e você quer fazer um controle a longa distância, que você precisa hoje, por exemplo, até em granjas, em locais dessa forma, você não precisa ir até lá fazer esse controle. Você pode fazer isso através de uma válvula solenoide que vai abrir e fechar a água de acordo com a sua necessidade. Então, essa é a função da válvula solenoide. Uma válvula pneumática tem basicamente a mesma função de uma válvula solenoide, só que o funcionamento da válvula pneumática é através de ar, como o próprio nome já diz. Ela tem um atuador pneumático que, quando é inserido ar, quando é injetado ar dentro desse atuador, a sede da válvula pneumática levanta e deixa passar o fluxo de água. Então, a válvula pneumática é muito mais para usos industriais, menos para usos residenciais. Mas, obviamente, dependendo do tamanho da residência, condomínio, enfim, existe sim alguma demanda por válvulas pneumáticas. Aí dentro disso nós temos válvulas esfera, válvula tipo globo, válvula gaveta, válvula borboleta, enfim, diversos tipos de válvulas que podem ser pneumáticas. Controle proporcional. Então, para fazer controle proporcional, existem alguns equipamentos, na verdade muitos equipamentos. Eu vou me restringir aqui aos mais simples
mais usuais e com um melhor custo-benefício. Então nós vamos falar de transmissor de pressão. O que é um transmissor de pressão? Basicamente, um transmissor de pressão tem a mesma função de um pressostato, mas ao invés de mandar um sinal liga, desliga, ele manda um sinal contínuo de 4 a 20 mA ou de 0 a 10 volts, por exemplo, que vai fazer com que um inversor de frequência faça uma bomba trabalhar de maneira proporcional, ou uma válvula, ou qual for o equipamento que estiver ligado nesse transmissor. Aí o inversor de frequência ele vai ser acoplado a um motor e vai fazer a variação da frequência desse motor para que o trabalho seja proporcional. Esse motor pode estar tanto tocando uma bomba, que vai fazer a circulação ou o bombeamento da água, ou a um ventilador, por exemplo, ou diversos outros equipamentos. Claro, ali falando de maiores portes, né? Não um ventilador residencial, mas um ventilador industrial, um ventilador de condomínio e uma bomba também de um porte um pouco maior. Então esse inversor de frequência vai estar fazendo essa variação de frequência e de maneira inteligente vai estar tocando somente a quantidade necessária de água, na frequência necessária, com o consumo elétrico, consumo energético necessário para aquele momento e para aquele consumo. Uma válvula modulante. A válvula modulante ela vai abrir e fechar a passagem de água de maneira modulante, associada a esse controle proporcional. Então ela pode tanto ser uma válvula solenoide modulante, como uma válvula pneumática modulante. Existem diversos tipos de válvulas modulantes, válvula elétrica modulante. Então ela vai receber o sinal do transmissor, do inversor, e vai estar abrindo e fechando lentamente de acordo com a necessidade ideal e atual do processo. Transmissor de vazão. Em grandes tanques, em reservatórios, tanques de leite, de cerveja, enfim, de diversos produtos de água, um transmissor de vazão ele vai fazer a leitura da vazão e informar isso para algum equipamento. Aqui como o controle de transmissor de nível também. Então o transmissor de nível vai fazer a leitura do nível daquele tanque, daquele reservatório, daquele equipamento e vai fazer essa informação para uma válvula modulante de maneira proporcional e contínua para que essa válvula faça essa alimentação de acordo com a necessidade e não de maneira on-off. Aí evitando golpes, evitando desperdício energético, trazendo grandes saves. Em processo, por exemplo, de tanque de retorno de condensado para caldeira, esse processo com transmissor de nível e válvula modulante já é muito utilizado e ele traz ganhos enormes em redução de consumo energético e também em otimização da produção de vapor da caldeira, direcionando uma água que já está pré-aquecida para dentro da caldeira de maneira proporcional, trazendo uma economia muito grande ao processo. A parte de medição e qualidade. Então, para medir a parte de pressão e temperatura, na pressão nós utilizamos um acessório que é parecido com uma trombetinha, inclusive o nome dele é tubo-sifão, trombeta, e na parte superior um manômetro. Então, o manômetro vai fazer a leitura analógica ou digital da pressão da linha naquele momento. Um termômetro, obviamente, como todos vocês já conhecem, vai fazer a leitura da temperatura em tanques, equipamentos. Esse termômetro ele pode ser tanto analógico quanto digital. E tanto o manômetro quanto o termômetro existem hoje com diversas opções, onde você pode, por exemplo, transmitir essa temperatura e essa pressão que estão sendo lidas para outro dispositivo, outro painel, outro leitor, que vai fazer a captação e a comunicação dessas informações com um painel, por exemplo. Acessórios, filtro Y com tela, 0,8 mm em aço inox para fazer a filtração dessa água. Purgador de ar, é necessário eliminar o ar da rede de água, porque além de um vilão térmico em sistemas térmicos, ele vai gerar ele vai ser prejudicial à sede, aos controles internos dos equipamentos e vai prejudicar tanto as leituras, quanto a alimentação, quanto a distribuição da água,
porque ele não vai permitir com que os equipamentos funcionem de maneira adequada. Vaso de expansão para água quente. Quando a água é aquecida, ela aumenta de volume. Com o aumento de volume, a água precisa ter um local para onde escoar, para onde distribuir esse volume. Então, vasos de expansão são utilizados com essa função. Flexíveis, mangueiras flexíveis metálicas de aço inox. Existem mangueiras com tramas de aço inox por fora e teflon por dentro, especificamente projetadas para uso em sistemas de vapor, em sistemas de água quente, e elas vão, além de absorver a dilatação e prevenir a quebra de conexões, por exemplo, elas vão ser grandes aliados aos instaladores. Por quê? Você não precisa estar fazendo tantas curvas, manobras, enfim, se você está numa situação difícil, você pode utilizar uma mangueira flexível e ela vai te dar a flexibilidade na instalação. E um item-chave aqui é a chave de fluxo. Uma chave de fluxo é um item que custa menos do que R$100 e ela tem basicamente uma palheta e um sinal elétrico que vai ligar ou desligar uma bomba. Para que isso serve? A bomba não pode girar em falso, porque senão ela estraga. E a chave de fluxo serve justamente para desligar os equipamentos elétricos, inclusive a bomba, no momento em que não tiver fluxo, ou seja, no momento em que não tiver água passando pelo sistema, essa chave vai fazer o desligamento da bomba, prevenindo a sua quebra e melhorando o seu funcionamento. As próximas variáveis, temperatura e filtração. Então, temperatura, como eu falei anteriormente, um trocador free flow para fazer o descarte, o retorno, o tratamento de água para a natureza. Trocadores de calor tipo placas utilizados com vapor para aquecimento de água também são muito comuns. Para essas aplicações você pode utilizar tanto trocadores de calor do tipo brasados quanto trocadores de calor de placas desmontáveis. Dependendo muito da vazão, da capacidade, um é vantajoso ou outro. Como regra geral, para pequenas capacidades e aplicações, o trocador brasado se torna mais barato, mas quando a gente fala em frigoríficos, em grandes capacidades, aí a gente já está falando de um trocador de placas desmontáveis para 50, 80, 100 metros cúbicos de água quente por hora. E os trocadores de descarga de compressores com água. A descarga de compressores de sistema de refrigeração e também de compressores convencionais é de um gás quente, extremamente quente. E a necessidade de água quente dentro de diversas indústrias é muito grande. Então, principalmente dentro de frigoríficos, é um ganho absurdo, muito grande, a utilização da descarga dos compressores para aquecimento de água. Por quê? A descarga de compressores de amônia, por exemplo, ela vai para condensadores. Esses condensadores fazem a condensação, resfriando essa descarga. A partir do momento que você pega essa descarga e antes de ir para o condensador, você faz a troca desse gás de descarga com a água, você está trocando, cedendo a caloria do gás para a água, ou seja, ele já vai mais frio, digamos, para o condensador e exige menos energia, ou seja, você gasta menos energia no seu processo de refrigeração e gasta menos energia no seu processo de aquecimento. Você ganha duas variáveis com um só movimento. E essas duas variáveis, dentro de indústrias frigoríficas, são enormes. Nós estamos falando de milhares, milhões de reais por ano que são investidos nesse tipo de sistema. Então, é um grande ganho, tanto se você é um usuário, se você trabalha dentro de uma indústria, quanto se você presta serviços. É uma ótima oportunidade de trabalho. Ultrafiltração de processos. Então, além da troca térmica, do tratamento térmico, você tem a ultrafiltração, ou seja, grandes e pequenos também, não são só grandes, para microempresas, diversas empresas pequenas de fabricação artesanal de sucos, bebidas alcoólicas, enfim, entram em contato comigo diariamente através do LinkedIn, através do WhatsApp, do e-mail, me pedindo por filtros, por exemplo, para a produção de bebidas, enfim, como eu falei anteriormente. E eu tenho também esses filtros, então não é a ultrafiltração, ela não é só uma filtração de grandes processos, ela é também, obviamente, como em grandes cervejarias, em grandes laticínios,
mas também os pequenos processos, existem filtros que podem te dar um save tanto para o processo de produto quanto para a água, que é o nosso foco aqui. Então existem filtros simples, baratos, que podem estar possibilitando que você faça uma filtração de água de chuva, por exemplo, para um consumo, para talvez não um consumo humano, pode ser também, mas de maneira mais simples, mais barata para um consumo animal, para alimentar, enfim, seus animais. Se você tem uma granja, se você tem cachorros, gado, enfim, você pode estar utilizando essa água para estar distribuindo dessa maneira. Só para encerrar aqui, a gente deixa uma frase, uma reflexão para nós e para vocês também. Independente do alcance, faça a sua parte. Então, independente do alcance da sua ação, se a sua ação for só na sua casa, ou se ela for na sua indústria, ou se ela for na sua propriedade rural, no seu condomínio, independente do tamanho do alcance, de quantas pessoas vão se beneficiar, ou de se é só você mesmo que vai se beneficiar, mas faça a sua ação, dê o seu passo. A gente tem um bem precioso e extremamente racionado que é a água. E a gente precisa pensar nisso não a curto prazo, mas a longo prazo, aí para os nossos filhos, para os nossos netos, em 2050, 2080, em 2100, daqui a 80 anos, o que eu vou deixar para as futuras gerações? Qual que é a qualidade da água que os meus filhos vão tomar, que os meus netos vão tomar? O que eu vou fazer em relação a isso? Se a gente vai continuar desperdiçando água ou se a gente vai usar da automação para ter consciência, para entregar realmente esse controle preciso, essa segurança, essa estabilidade nos processos. Como eu falei aqui, não necessariamente a gente precisa de grandes investimentos e a gente pode fazer a nossa parte lá na nossa casa, na nossa fazenda, no nosso sítio, enfim, aonde for. Então, fica aqui a nossa dica, fica aqui o nosso pensamento, enfim, para deixar isso para vocês como uma grande oportunidade. Se você é prestador de serviço, se você é revendedor, pensa nisso, pensa em não só vender os seus produtos, vender os seus serviços, mas nas soluções que você pode agregar. E se você faz parte de um quadro de funcionários dentro de uma empresa, pequena, média, grande empresa, pense em como você pode apresentar isso, como você pode apresentar soluções aí de controle proporcional, por exemplo, se a sua empresa faz controles on-office. Se vocês têm dúvidas de como fazer isso, entrem em contato comigo. Eu sempre deixo todos os meus contatos, o meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu LinkedIn, enfim, me mandem mensagem, eu com certeza vou responder e a gente pode trocar uma ideia em como você pode fazer isso. Eu vou ter muito prazer de entender o seu processo, entender as suas dificuldades e estar te ajudando da melhor forma possível.